Buenas, meu povo, um pouquinho aí sobre eleições 2018, né? Tu já me acompanha no canal, já me acompanha aí nas turmas de direito eleitoral, direito constitucional, administrativo aí pelo Brasil afora. Nós temos o maior prazer aí de trazer algumas novidades para a eleição 2018, tá certo? Bom, eu vou começar, vou fazer vários vídeos, obviamente, mas eu vou começar por assunto, né? Não tem como nós estudarmos a reforma lendo do artigo 1º até o último. Então nós vamos trabalhar por assunto para ficar um pouco mais claro aí na aplicação do direito eleitoral, né? Você que vai fazer a campanha ano que vem, você que vai fazer a campanha ou como profissional ou como estudante muitas vezes, né? Então é importante tu saber passo a passo o que mudou, o que não mudou na arrecadação, na prestação de contas, né? Enfim. Então a partir de agora nós vamos trabalhar uma noção geral, né, do que mudou, e lá no artigo 4º da Lei das Eleições nós temos essa primeira alteração importantíssima, porque nós tivemos aí agora a unificação do prazo de 6 meses, tá? Então este prazo de 6 meses hoje vale tanto para a questão do partido, quanto vale também para a questão da filiação partidária e também para o domicílio eleitoral. Se tu não sabe o que eu estou falando, então vamos ao artigo 4º da lei. Ela diz assim, ó: poderá participar das eleições o partido que, até 6 meses antes do pleito, né, da eleição, tenha registrado seu estatuto no TSE, conforme disposto em lei, né, e tenha até a data da sua convenção o órgão de direção, né, o órgão constituído na circunscrição do pleito, tá? Então hoje nós tivemos uma alteração muito importante. Repito, até 2017, ou seja, com a reforma de 2015, né, nós tivemos o tempo de 1 ano da filiação partidária, trazendo então para 6 meses. Nós já tínhamos essa previsão, né? Então a filiação partidária já estava em 6 meses, lembra daquela janela em março e tal? Então nós temos já a filiação partidária em 6 meses. O que a reforma de 2017 fez? Trouxe o prazo de domicílio eleitoral. Filiação partidária e domicílio eleitoral são 2 critérios de elegibilidade. Então isso tu já sabe de cor e salteado, previsto lá no artigo 14 da nossa Constituição. Então, os 2 critérios de elegibilidade, domicílio eleitoral e filiação partidária, né, hoje tem o mesmo prazo, ou seja, ambos são 6 meses, e o que diz o artigo 4º é que o partido, para lançar candidato em 2018, ele teria que ter, então, ter sido registrado, já homologado no TSE, 1 ano antes das eleições, ou seja, até 6 de outubro aí de 2017 ele já teria que estar pronto, né, com toda a questão legal já homologada aí pelo TSE. Partidos que estão sendo criados deverão então agora, a partir da leitura do artigo 4º, estar prontos já com tudo homologado pelo TSE até 6 meses antes do pleito. Então jogou lá para o ano que vem, né? Então os partidos aí ganharam fôlego, aqueles partidos que estão sendo criados, né? Então nós temos aí quase 70 partidos sendo criados, né? Nós temos 35 partidos prontos, né, com registro homologado no TSE, e nós temos quase 70 sendo criados. Digamos que lá 2 ou 3 irão conseguir cumprir os requisitos e deverão também, né, poder lançar candidatos em 2018. Então ganhar esses 6 meses a mais, tá? Beleza? Então o artigo 4º, ele é um artigo muito mais voltado para os partidos, né? Para aqueles partidos que estão sendo criados e deverão homologar então a sua criação no TSE até 6 meses antes do pleito, tá? Então o que eu estou me referindo, que hoje ficou muito mais fácil, né? É a questão dos 6 meses. Então o artigo 4º da Lei das Eleições foi alterado, obviamente, pela 13488 de 2017, e também o artigo 9º, né? O artigo 9º, que é o principal, digo eu, alterado também para a mesma lei, dizendo que o domicílio eleitoral, olha aqui, ó, e a filiação partidária deverão estar deferidas, né, também 6 meses antes do prazo, né, antes do pleito, tá?
Então, tanto a filiação quanto o domicílio e agora também a questão dos partidos, tudo isso, repito, ficou tudo em 6 meses, ou seja, domicílio, domicílio eleitoral, filiação partidária, tá? Filiação partidária e a questão dos partidos, tudo isso hoje é 6 meses antes do pleito, tá? Olha que maravilha. Então, para quem faz prova, né, na área do direito eleitoral, quem faz prova de TRE, TSE, vai ficar muito feliz com essa alteração, porque nós tínhamos uma aberração, né, até a mini reforma de 2017, onde a filiação partidária era de 6 meses e o domicílio eleitoral era de 1 ano. Não sei por quê. Hoje, tanto o domicílio eleitoral quanto, repito, a filiação partidária também é 6 meses, tá? Além dessas duas alterações, nós temos, repito, a questão dos partidos, né? Que também voltou para 6 meses e não mais 1 ano, tá? Essas duas alterações são muito importantes. Na prática, né? Altera aí, dá um fôlego aos novos partidos que estão sendo criados e aqueles, então, que deverão, que queiram, então, sair candidato em 2018, tem até aí mais 6 meses aí para poder pensar, né, em qual estado vai então fazer a sua candidatura. Então, assim, para concurso, para legislaturas estaduais não tem muita alteração, para municípios sim, tá? Beleza, moçada? Então, o artigo 4º, o artigo 9º foi alterado, prazo de 6 meses, tá? Bom, passando mais informação da questão do registro, nós temos aqui, ó, artigo 11, os partidos de coligação solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até às 19 horas do dia 15 de agosto. Franco, mudou isso aqui? Não, isso é uma alteração feita em 2015, tá? Ou seja, o prazo de registro ainda permanece o mesmo, tá? Até às 19 horas do dia 15 de agosto, tá? O calendário eleitoral nesse item não foi alterado. Aliás, houve pouca alteração no calendário eleitoral para 2018, tá? Então, as candidaturas deverão ser registradas por partido e coligação, e ainda podemos ter coligação para proporcional, ainda para 2018, tu sabe disso, até às 19 horas do dia 15 de agosto, tá? Não se alterou isso. Eu coloquei o artigo 11, tu tá falando de mini reforma e coloco o artigo 11 que não alterou, mas exatamente por isso, porque o pessoal acha que muda, toda a mini reforma vai mudar o calendário eleitoral. Isso é uma inverdade. Eu estou provando para você que permanece inalterado o prazo, inclusive data e hora, fim, para o registro de candidatos, tá? Então, cuidado aí, o artigo 11 não mudou. Agora, teve alteração dentro do artigo 11, no seu parágrafo 8º, inciso 3. Nós criamos mais uma situação para ter a tal da quitação eleitoral, né, na certidão negativa da Justiça Eleitoral. Por quê? Porque o parágrafo 8º do artigo 11 trabalha a questão da certidão, né? Então, assim, o que mudou? Nós criamos uma forma de parcelamento, né? Ou tanto para pessoas físicas, ou seja, determinados cidadãos, né? Quanto para pessoas jurídicas, aqueles que ainda têm multa a pagar, né, com a Justiça Eleitoral, e também para os partidos políticos, os partidos políticos também receberam aí um refis, né, uma forma de parcelamento das suas dívidas eleitorais, tá, e também não eleitorais. Bom, trabalhando primeiro a questão do parcelamento de multas para cidadãos e pessoas jurídicas. Tem que tomar um cuidado, o prazo é o mesmo, tá? Eu posso parcelar em até 60 vezes, né? Casas Bahia aqui. Então, o parcelamento, o número de parcelas em regra, tá? É 60 vezes. Porém, o limite de pagamento muda. Pessoa física vai até 5% da sua renda e pessoa jurídica vai até 2% do seu faturamento. Se passar a dívida, né? Isso que quer dizer ali o inciso. Se essa dívida ultrapassar essas porcentagens, então eu posso mudar a minha parcela. Eu posso ter parcelas, por exemplo, de 70, 100, 120 vezes, né? Por quê? Porque o limite que eu vou obedecer é a porcentagem aqui, e não a questão das vezes das parcelas. Então eu posso ter mais vezes, mesmo que as parcelas não ultrapassem
mesmo que a parcela não ultrapasse os referidos limites, né? Então, muito cuidado com isso. E isso também vale para o partido, que o partido também ele tem as suas multas eleitorais. Lembrando que a lei foi bem clara, dizendo aqui, ó, eu posso também parcelar aquelas minhas dívidas não eleitorais, né? Então, tanto as multas eleitorais quanto aquelas de natureza não eleitoral vai poder então ser parcelada em também 60 vezes, né? E como eu estou falando de partido, ou seja, eu vou enquadrar na pessoa jurídica, ou seja, o limite de até 2% do fundo partidário, né? O fundo partidário que é a fonte de renda de qualquer partido, tá certo? Ou seja, a minha parcela não pode ser maior que 2% do que eu recebo do fundo partidário. Senão eu vou aumentar o número de parcelas. Então, repito, tanto no partido quanto na pessoa física e pessoa jurídica, o que eu tenho que verificar de fato é a porcentagem, tá? 5, 2 e 2, tá? É essa situação aqui que vai mais importar. O partido ele não pode ser obrigado a pagar uma parcela que ultrapasse 2% do seu rendimento, ou seja, oriundo aí do fundo partidário, tá? Logo, isso acontecendo, poderá estender-se por prazo superior a 60 vezes. É o que está escrito aqui, ó, tá? Então, repito, essa noção de parcelas de 60 vezes, por exemplo, é uma noção. Digo, olha, vamos parcelar as multas aí até 60 vezes. Que há de convir comigo que 5 anos para pagar uma parcela de multa eleitoral, que não é lá nós não estamos falando de multa tributária, são multas aí, né, não são muito caras, mas enfim, são multas, né, deverão ser quitadas até para viabilizar o cidadão a ter novamente seu direito político, né, pleno. Bom, e a questão também das pessoas jurídicas, elas não podem mais doar, mas aquelas que sofreram punições e têm, então, dívidas com a Justiça Eleitoral, poderão parcelar essas dívidas até 60 meses e o pagamento da parcela não pode ultrapassar, então, 2%, né? Pessoa jurídica e partido, 2%. Pessoa física, no caso cidadão, até 5%, tá? São essas porcentagens que deverão ficar bem fixas aí, para que então nós não possamos errar numa possível prova e também aplicar isso na prática, né? A partir já, né, deste ano, do ano que vem. Beleza? Bom, e aí eu encerro essa primeira parte falando de uma questão que está atualmente levantando muita dúvida aí, ou estava levantando muita dúvida, né? Temos juízes no Brasil inteiro com várias opiniões. Em Goiás teve até um juiz que concedeu a possibilidade da candidatura avulsa a um advogado, né? Enfim, isso está nos tribunais superiores, mas o Congresso Nacional, trabalhando aí com seu poder nato, né, de fazer leis, deixou bem claro, né, no seu artigo 11, criou o parágrafo 14, dizendo que não é possível a candidatura avulsa, tá? Não é possível a candidatura avulsa. Então, são vários motivos que nos levam a esse entendimento, principalmente porque filiação partidária, ter filiação num partido é um dos requisitos de elegibilidade previsto no artigo 14 da Constituição. Quer dizer, eu não posso simplesmente ir de encontro ao que diz a Constituição. Eu tenho que, então, respeitar, eu tenho que ter, então, o tal do partido. Escolha um dos 35, de repente vai ter até mais, né, partidos aí sendo criados até o limite que poderão, então, lançar candidaturas. Mas eu preciso, sim, ter um partido, tá? O que diz o artigo 11, parágrafo 14 da Lei das Eleições? Ela diz assim, ó... é vedado o registro de candidatura avulsa, ainda que o requerente tenha filiação partidária. Então, assim, eles deixaram bem claro, digo, olha, é proibido, extremamente vedado a candidatura avulsa. O que é a candidatura avulsa? A candidatura sem partido, tá? Isso hoje é lei. Se não era lei, isso era um entendimento, até porque, repito, há uma previsão constitucional que filiação partidária é requisito de elegibilidade. Logo, não precisaria ter uma previsão legal, né, proibindo isso. Mas, diante de várias
situações que estão ocorrendo aí na Justiça Eleitoral primeiro grau, TRE, TSE e até parou no STF essa situação, né? Nós temos então uma dúvida a ser gerada, mas para 2018, enquanto nós não temos um posicionamento do STF quanto a essa matéria, para 2018, então, nós temos sim, preciso ter um partido e proíbe-se de fato a candidatura avulsa, a candidatura sem partido, tá? Beleza, moçada? Bom, o que nós trabalhamos nesse primeiro bloquinho aqui, só para nós encerrarmos? É uma questão de registro, né? Então, falando um pouquinho sobre prazo de filiação partidária, prazo de filiação, prazo de criação de partido, prazo do domicílio eleitoral. Tudo isso hoje é 6 meses, tá? Bom, falamos um pouquinho também sobre a candidatura avulsa e também falamos do parcelamento das dívidas eleitorais, que vai refletir, obviamente, na questão do registro da candidatura. Eu não posso registrar alguém que não esteja aqui com a Justiça Eleitoral, tá? Beleza? Espero que tenha gostado. Essa foi uma das primeiras alterações, nos primeiros artigos da Lei das Eleições. Teremos muitas outras alterações e eu quero que tu acompanhe cada vídeo, cada aula e comente aqui, faça, né, o seu pedido, tire a sua dúvida, que eu tenho o maior prazer de te ajudar. Beleza? Um abraço, até mais.